Barroso. Vamos entrar nesse assunto, então, que é um dos mais polêmicos dessa semana, né? Porque durante essa visita, essa agenda nos Estados Unidos, em Nova York, quando foi abordado por um manifestante, o ministro Luiz Roberto Barroso disse: perdeu o mané, não a mola. O magistrado está em Nova York, nos Estados Unidos, e participa do evento Lead Brasil Conference, junto com outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Desde o início da semana, os representantes do STF têm sido hostilizados por manifestantes, abordados também por manifestantes de maneira individualizada, que são pessoas contrárias ao resultado das eleições deste ano. Ontem à tarde, um vídeo divulgado nas redes sociais gerou bastante repercussão. O ministro Luiz Roberto Barroso respondeu a um dos manifestantes que questionou a lisura do processo eleitoral brasileiro. No momento da abordagem, Barroso estava acompanhado do ministro Alexandre de Moraes e também de outras pessoas. Quem está na live vai conseguir assistir esse vídeo, quem estiver na FM também consegue ouvir bem ali a fala do manifestante e também a resposta do ministro. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o mané, não a mola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil depende. O Brasil depende. Logo depois desse episódio aí, o ministro se posicionou no Twitter. Abre aspas. A república ideal é feita com integridade, patriotismo, liberdades públicas, igualdade de oportunidades, respeito, pluralismo e uma agenda de interesse público capaz de aglutinar as pessoas e não dividi-las. Precisamos acertar, fecha aspas. Por meio de uma nota oficial divulgada nesta semana, o Supremo Tribunal Federal repudiou os ataques proferidos aos membros da Corte nos Estados Unidos. O comunicado assinado pela presidente do STF, ministra Rosa Weber, reforça que o posicionamento da Suprema Corte é que a democracia é incompatível com a intolerância. Ataques, Pedroso, eu fico na dúvida, né? Se os ministros foram de fato atacados ou simplesmente não souberam se comportar na hora de responder aos manifestantes. Olha, não teve ataque nenhum. Nenhum. Vamos lá, vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm. Você percebe ali um brasileiro, falando em português, abordando a autoridade do seu país de forma absolutamente educada. Ele podia estar sendo inconveniente de alguma forma, olha, estava indo, sei lá, pro restaurante, pro hotel, alguma forma inconveniente ele poderia estar sendo. Agora, não houve agressão, não houve intimidação, ele não xingou, ele trata, veja só, os ministros de forma absolutamente respeitosa. Primeiro que ele trata por ministro, olha só, por favor, vai fazer isso, vai respeitar aquilo, por favor. Veja só, ele se dirige de forma absolutamente respeitosa aos ministros que ali estavam, tanto ao ministro Alexandre de Moraes quanto ao ministro Barroso. Então, assim, falta de respeito nesse momento, nesse questionamento, não aconteceu. Mas para muitos dos ministros, para muitas das autoridades judiciais, já é uma falta de respeito, Bia, qualquer questionamento. Você ter a audácia de perguntar, de questionar, de cobrar, eles não estão acostumados com isso. Não estão acostumados com isso. Vocês imaginam que algo parecido aconteceria no Brasil? Sem você ter ali um séquito de seguranças ali protegendo, impedindo que as pessoas acessassem? De forma alguma. De forma alguma. A gente percebe que a dificuldade dos ministros, quando são confrontados diretamente, que eles precisam dar uma informação. A pessoa ali estava perguntando, olha, os códigos-fontes serão revelados, vai ter transparência. A chave da dúvida do cidadão ali era, eu preciso de transparência, a gente precisa disso. Ele estava ansioso, preocupado com o Brasil. Diferente, talvez, do que as pessoas que estavam participando ali daquele seminário, daquele encontro que discute a democracia, mas tem uma dificuldade concreta, uma dificuldade real em ser democrata, em conversar com as pessoas a respeito da democracia. Então, assim, responder é o mínimo. Responder é um papel de uma autoridade constituída, de qualquer autoridade, qualquer uma. Se for questionada com educação, com respeito, ela tem o dever de responder, porque ela só é uma autoridade porque alguém lhe conferiu isso. Alguns por concurso público, outros por processo eleitoral e alguns por indicação do que estabelece a Constituição. É o caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles são indicados pelo presidente da República, aprovados pelo Senado. Eles não passam nem por concurso, nem por eleição, mas eles têm uma legitimidade constitucional. Eu tenho dúvidas sobre os abusos que muitas vezes eles fazem, mas a Constituição traz essa legitimidade para eles. Então eles são servidores públicos, eles devem servir ao público, Bia, mas tem uma diferença muito grande na forma como eles tratam as pessoas. Agora vamos para a
para a frase que o ministro escolhe. Ele poderia escolher ignorar aquela pessoa, já seria ruim. Eu estou dizendo aqui que ele deveria prestar conta à sociedade. Ele poderia dar uma resposta educada, que eu entendo seria o ideal, mas ele escolhe uma palavra que, primeiro, vamos lá, entrega a idade do ministro. Quando ele vem com aquele não amola, Bia, a gente já percebe que o ministro está fora do circuito da modernidade há algum tempo. Mas ele vem com uma falta de educação, do perdeu mané. Porque é o seguinte, ele não conhece aquela pessoa, a pessoa estava sendo respeitosa com ele, qualquer cidadão. Se alguém vem falar comigo de forma respeitosa, eu vou responder de forma respeitosa. Ele devolveu uma agressão quando ele foi questionado de forma respeitosa. Isso é absolutamente inadmissível. Não é um comportamento que a gente espera de um representante da Suprema Corte do país. A gente não espera que ele haja dessa forma com um cidadão brasileiro em terras estrangeiras. Ele deveria respeitar aquela pessoa, como ele também deve ser respeitado. Então, assim, a gente precisa mais da Suprema Corte. Mas a gente tem que falar aqui, Bia, desse encontro, desse tipo de encontro que acontece muitas vezes ou em Portugal, ou em Nova York, acontece algumas vezes em Los Angeles, Washington, que assim, você vê a cúpula do judiciário brasileiro, migra, vai para um outro país participar desses eventos, para discutir grandes temas e tudo mais, mas no final a gente acaba percebendo o seguinte, que acaba sendo um grande evento de networking, para usar a palavra elegante, ou seja, é para aqueles advogados, juízes, empresários, eles estão ali no mesmo ambiente com absoluta legitimidade. A gente teve, inclusive, já que a gente está tratando do Barroso e dessa resposta, eu não sei se ele teve a mesma incompostura quando ele conversou e jantou, almoçou com o advogado do Lula, com o Zanin. Foi flagrado por outros brasileiros que também estavam em Nova York, filmaram ele ali jantando com o Zanin. Então, assim, será que é correto? Será que é ético? Será que é transparente esse tipo de encontro? E é justamente esse tipo de escrutínio, esse tipo de cobrança que parte do judiciário não está acostumado. Eles iam para Nova York antes, Bia, e ninguém sabia o que acontecia lá. Agora, vários brasileiros filmam, confrontam, perguntam o que está acontecendo. Olha só, é ético, vocês acham ético, a importância aqui da nossa audiência, é ético o ministro da Suprema Corte, que julgou, que pode vir a julgar novamente o presidente da República eleito, estar ali jantando de forma absolutamente privada e particular com o advogado que defende, que já defendia o presidente quando então tentava cancelar ali as condenações anteriores e conseguiu êxito nesse propósito? É correto? Eu entendo que não. Por quê? Existe um ditado antigo, e algumas pessoas aqui vão conhecer, talvez vou até entregar a minha idade, Bia, que a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, para que essa legitimidade que o judiciário evoca tanto, eles gostariam tanto de ter, eles não precisam simplesmente ser absolutamente honestos, cumprir corretamente a Constituição, eles precisam constantemente parecer honestos. E quando eles têm esse tipo de encontro, quando as pessoas estão aqui revoltadas pedindo transparência e eles vão para Nova York ter esse tipo de encontro, o recado que eles dão vai absolutamente no sentido contrário. Ou seja, a postura e o recado que eles dão, às vezes é mais importante do que as palavras que eles escrevem. Eles defendem a democracia, eles defendem a liberdade por um lado, mas muitas vezes o que eles entregam é isso. É um bom e velho perdeu mané. E a gente tem que novamente pagar a conta e se contentar com isso. Mas as pessoas não estão mais aceitando esse tipo de comportamento, Bia.